Vamos orar juntos? Pai, estamos gratos ao Senhor pelo privilégio de estarmos juntos neste lugar. Voltamos nossas mentes e corações a Ti, nesta conversa de mão dupla que é a adoração. Nós temos o privilégio de falar com o Senhor pela fé, sabendo ser verdadeira. E então, ansiosamente, aguardar a Sua resposta, falando a nós claramente pela Bíblia, nos tocando por toda a vida, desafiando, mudando, transformando, nos moldando à própria imagem de Jesus Cristo. Esperamos muito por esse momento. E pedimos que fale, Senhor, pois seus servos querem ouvir o que o Senhor nos tem preparado. Em nome de Cristo e por Ele, amém. É muito bom estar aqui com vocês nesta noite. Eu esperava muito por isso. Eu acredito que muitos homens por aí devem estar com inveja por eu ter essa oportunidade. Meu filho Trey está aqui comigo. Ele tem 17 anos e viaja comigo há 3 anos e meio. Se vocês virem um jovem alto, magro, bonito, um moreno bem bonito andando por aí, deve ser o meu filho. E se ele aprontar, por favor, me avisem. Eu tenho a chance, nesta noite, de preparar nossas mentes para este momento. Eu quero fazer isso dando um destaque a 2 coisas. No manifesto, se tiver aí, vocês podem pegar. Abrindo o seu folheto, na 3ª coluna, lá dentro, eu quero que vocês vejam algumas coisas que eu acho extremamente relevantes para esta mensagem. Bem lá está escrito Plano de Deus. Vocês acharam? Está na 3ª coluna. Plano de Deus. O plano para os gêneros é maior que o casamento. Todas casadas ou solteiras devem realçar a feminilidade nos vários relacionamentos ao exibir uma visível modéstia, sensibilidade e brandura de espírito. Agora veja o 3º tópico, mulheres cristãs maduras. Essas mulheres têm a responsabilidade de deixar um legado ao discipular as mais jovens na palavra e nos caminhos de Deus, sendo exemplos para a próxima geração de uma feminilidade frutífera. Amém, aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Isso é bom ou não é? À luz disso, nós vamos a Tito, capítulos 1 e 2. Nós vamos voltar, e eu vou explicar o porquê daqui a pouco. Nós vamos a Tito, capítulo 2. Eu quero ir avisando que alguns preletores nesse final de semana vão falar de Tito, capítulo 2. Eu vou dar a vocês uma visão panorâmica desta passagem nesta noite. Nós vamos olhar para ela de uma perspectiva bem ampla hoje. E eu quero juntar tudo isso. A Nancy disse ao me convidar, eu quero que abra. Sempre procuramos um pastor para a abertura, para falar às mulheres como pastor. É um privilégio para mim e eu quero falar sobre feminilidade no contexto do ministério da igreja local. Nós vemos em Tito 2 a feminilidade no contexto do ministério da igreja local. E para fazer isso, eu quero que vocês vejam o seguinte. Deus nos dá uma imagem em Tito 1 e também em Tito 2 do que Ele tinha preparado para a nossa santificação, preparado para o nosso discipulado. Como Deus molda nossas vidas como cristãos de muitas formas que Deus usa nesse processo. Eu destaco 3 ferramentas que vemos aqui em Tito 1 e Tito capítulo 2. Eu vou apresentá-las vendo essas passagens na Bíblia. Elas são as seguintes. Número 1. Homens e mulheres de Deus maduros na igreja. Homens e mulheres de Deus maduros na igreja. Cada palavra dessas importa, correto? Homens e mulheres de Deus maduros e na igreja. Tudo importa.
Segundo, ele nos dá, e eu acho que essa é a parte mais controversa dessa mensagem. E para quem não me conhece, e nem o meu ministério ou pregação, saibam que eu evito controvérsias ao máximo. Eu não gosto nada de controvérsias. Nada mesmo, eu não gosto. Portanto, é difícil para mim. Muito bem. Número 2. Deus nos dá presbíteros e pastores, santos e viris. Vou repetir. Presbíteros e pastores, santos e viris. Vocês vão entender porque eu ponho a palavra viril bem aqui, certo? Presbíteros e pastores, santos e viris. Esse é o número 3. Nos dá lares biblicamente edificados. Lares biblicamente edificados. Deus nos dá essas 3 coisas. E eu sempre falo isso para as mulheres. Então, vou dizer isso logo de cara, certo? Eu não pretendo generalizar aqui. Mas há algumas diferenças que eu posso ver entre homens e mulheres nesses anos de ministério. Por exemplo, uma diferença que eu posso ver entre homens e mulheres nesses anos é esta. Os homens, em uma conferência para me conhecer, querem saber o que eu faço. Sabendo o que faz, te conhece. É assim que o homem vê. Já a mulher, se ela quer te conhecer, ela quer saber com quem se relaciona. Amém? Alguém? Sim, eu sei o que faz, mas me fale sobre sua esposa e filhos. É assim que conhecem alguém. Outra coisa que eu notei. Quando nós lidamos com um assunto falando para as mulheres, é assim que interpretam o que diz. Elas ouvem, mas elas dizem, pode funcionar numa situação ideal. Mas eu tive tal problema e tal problema. Será que dá para falar especificamente para que eu saiba o passo a passo a se dar para que a minha situação seja solucionada nesse contexto? Que coisa! O que vocês precisam saber? Eu vou dar a vocês uma ilustração do ideal hoje. A segunda coisa a saber. Ninguém nesta sala está vivendo dentro do ideal hoje. Amém? Então, eis o que nós vamos fazer enquanto nós examinamos o ideal. Quando eu falar uma coisa que se encaixe em sua vida, eu quero que vocês digam amém e agradeça a Deus por sua graça e misericórdia por trazer essas coisas para as suas vidas. Porque isso é a misericórdia, a graça e a providência de Deus que põe cada peça encaixada no lugar certo, encaixando a sua vida. Agradeça a Deus por isso. Segunda coisa a fazer. Você vai admitir, confessar e se arrepender ao reconhecer coisas erradas na vida por causa do pecado. É a terceira coisa a fazer. Implore a Deus para mudar as coisas erradas em suas vidas, porque estão fora do seu controle. E a quarta coisa a fazer. Você vai buscar a Deus por essas coisas sem desistir pelo que não tem. É o que você vai fazer. E eu falo isso a você agora, antes de nós começarmos. Ninguém aqui vai poder dizer, essa sou eu. A maioria de vocês aqui vai reconhecer, sabe, seria ideal, mas meu marido, seria ideal, mas minha igreja, seria ideal, mas minha família, seria ideal, mas vamos deixar todos esses mais de fora hoje. Vamos reconhecer que estamos iguais, guardar os argumentos e vamos ouvir sem distração pelo que nós não temos. Podemos fazer isso? Amém. Então vamos lá. De trás para frente. Tito, capítulo 2. Primeira coisa. Homens e mulheres de Deus maduros na igreja. Este é um presente que nos é dado, que Deus nos dá para nosso discipulado, amadurecimento e crescimento em Cristo. Veja o versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos idosos, que eles sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. É o quadro dos mais velhos. Como devem ser. Como esta é uma conferência de mulheres, não vamos gastar tempo aqui, por algumas razões.
A primeira, se gastarmos tempo aqui, contarão aos seus maridos o que eu disse que deveriam ser e não vão me usar assim. Homens devem ser. Veja o segundo, verso 3. Quanto às mulheres idosas, que elas sejam sérias em seu proceder. Note que a respeito de um e outro nós vemos como deveriam ser. Nós falamos de caráter. Quer dizer, homens e mulheres de Deus maduros na igreja. Não só maduros no trabalho da igreja. Há dois tipos de gente que foram, pecadores. No mínimo, há dois tipos. Há um tipo que foi um pecador. Todos somos salvos pela graça, e vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Há aqueles que viveram no mundo experiências totalmente bravas e não são mais assim. E há um outro tipo que não é assim porque Deus cuidou da sua vida e a transformou. Está sendo moldada à imagem de Cristo. Ela foi salva e foi liberta, e esse processo de santificação cria raízes nela como resultado da justificação que encontrou em Cristo. E glória a Deus por elas todas. Mas há um segundo grupo aqui que não atuam mais como antes. E isso porque não aguentam mais. Se não disse amém, diga ai. Eu falo sobre santidade. Eu falo sobre caráter aqui. E isso não é automático só porque as pessoas ficaram mais velhas. Esse caráter todo é formado com o tempo como resultado da nossa justificação e seu fruto, a nossa santificação. Estamos falando disso, e à luz disso, sobre os homens mais velhos devem ser temperantes, respeitáveis, nada pior que um idoso sem respeito. Amém? Ter autocontrole. A diferença entre um velho e um novo, basicamente autocontrole. Com o tempo, envelhecendo e amadurecendo em Cristo, a diferença é o autocontrole. Imagine um cara parado no semáforo. Outro jovem emparelha num carro esporte. E vai dar ruim. Imagine os dois carros, eles estão lado a lado, roncam os motores. Tudo bem, sou jovem, eu estou no meu carro e ele está no carro dele, ele está acelerando. Vamos correr. E agora chega um senhor naquele sinal, e ele é respeitável e sensato, mas tem um jovem com ele. Ô vó, estão acelerando. Nós podemos ganhar fácil. Podemos. Aí acende o verde. O avô sai bem devagarinho. Vô, por que você não... Veja, você disse que podíamos ganhar. Eu disse que podíamos. Para que provar? Sim, mas você tem... Autocontrole. A diferença entre um homem e um jovem. Veja o resto do texto. Sãos na fé, no amor e na constância. É a descrição. Descreve o caráter forjado no tempo. Agora, as senhoras. As mulheres idosas sejam sérias no proceder. Talvez pior que um homem idoso que não tem respeito seja uma senhora irreverente. Amém? Uma mulher irreverente mais velha. Posso passar um bom tempo falando sobre como ela é. Uma senhora irreverente. Mas eu vou dar apenas um exemplo para dizer o que eu quero aqui. Uma senhora irreverente. Essa é a marca de uma mulher desse tipo. Você a ouve muito antes de vê-la. Nas palavras do Forrest Gump, isso é o que eu tenho a dizer. As mais velhas sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, nem dadas a muito vinho, não caluniadoras. Mulheres, vocês precisam saber que tem um poder enorme na língua. Vocês têm um poder enorme para construir e também para destruir. Vocês usam mais palavras do que nós. E as usam com muito mais eficiência do que nós. Assim como o homem mais velho é exemplificado pelo autocontrole, uma senhora é exemplificada pela maneira como ela usa o discurso. Não dadas ao vinho. Sejam mestras do bem. É preciso entender que a imagem que temos aqui é de uma senhora
que, como resultado de ter andado como um Deus, ter se amoldado à imagem de Cristo, abre a sua boca e saem pérolas de sabedoria bíblica. Ela fala a linguagem de Deus. O oposto de ser caluniadora. Ela é a imagem de Efésios capítulo 4, falando coisas apropriadas e adequadas para a ocasião. Falando coisas construtivas, mas importantes, falando as coisas que encontramos nas palavras de Deus. Ela é uma mulher que fala a verdade de Deus. Mas não se trata de uma imagem. Tito 2 não é uma imagem de uma mulher que é professora da Bíblia. Essa não é a ideia que Paulo passa em Tito capítulo 2. Não pinta uma imagem de uma mulher que ensina diversas mulheres, mas de uma mais velha que relacionalmente fala com muita sabedoria a verdade de Deus para as mulheres que são mais jovens quando aparecem a ocasião e a oportunidade. E veja bem o final disso. A fim, verso 4. De ensinarem as mais jovens a amarem o marido e seus filhos. Isso não é incrível? Ensinarem as mais jovens a amarem o marido e seus filhos. Nós sempre pensamos no amor assim, porque uma mulher jovem precisaria ser treinada a amar o marido, porque não sabe. Mas por isso que ela se casou, pois o amava. Bem, talvez. Mas se foi criada aqui, ela não sabe o que é amor. Ela acha que o amor é uma força irresistível, incontrolável e sensual. E ela diz coisas como, é algo muito maior que nós. E diz coisas como, não escolhi me apaixonar por ele. Tem que falar assim ou não funciona. Ou diz coisas como, essa é minha favorita. O coração quer o que ele quer. O que isso significa? Ela não faz ideia de como amar o marido. Não faz ideia de que seu marido é 70% água e o resto é puro ego. Nem sabe amar os filhos. As jovens não sabem como amá-los. Dizem coisas loucas como, eu amo meu filho, eu jamais bateria no meu filho porque eu amo meu filho demais. Elas precisam que uma mulher mais velha diga, se você ama o seu filho, use a vara. A serem sensatas, puras, cuidem da casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Que declaração! Para que a palavra de Deus não seja difamada. Em outras palavras, quando as mulheres mais velhas não treinam ou não ensinam as mulheres que são mais jovens a verdadeira feminilidade, de certa forma, elas estão difamando a palavra de Deus. E por que isso? Nós vemos, por exemplo, em Romanos 1, na degradação da cultura. A ideia, a partir de Romanos 1,18, vemos que o começo da degradação da cultura e o homem indo ao pecado e a rejeição do que nós vemos na revelação geral. Nós vemos que há um Deus e que Ele é o Criador de todas as coisas. Como resultado disso, nós temos o nosso senso de ordem, nosso entendimento de masculinidade e também de feminilidade. Se nós estivermos andando em uma cultura que nega a masculinidade e a verdadeira feminilidade, muitas coisas vão acabar acontecendo. Uma coisa que vai acontecer é isso. De acordo com Efésios capítulo 5, o casamento foi projetado para projetar o relacionamento entre Jesus Cristo e a sua igreja. A Bíblia nos diz o que é um homem e uma mulher, e ela nos diz o que é o casamento. Casamento é a representação gloriosa na terra de um relacionamento celeste entre Cristo e a sua igreja. Se eu decido não ouvir isso, mas eu, baseado na minha cultura que rejeita Deus, redefino masculinidade, sendo efeminado, redefino feminilidade para que nada tenha a ver com a mulher, mas um homem biologicamente capaz de ter filhos. Redefino o casamento, negociando dessa forma um entendimento melhor do que tem o Criador do universo. O que eu faço é manchar a imagem do relacionamento entre Cristo e a sua igreja, desonrando assim a palavra de Deus, difamando ela.
Eu não aceito isso. Essas coisas têm que ser ensinadas. Deus nos deu esse presente que é incrível. Homens e mulheres de Deus maduros na igreja. E esses relacionamentos entre homens e mulheres maduros da igreja e rapazes e moças da igreja, como mulheres maduras, vocês têm um papel muito importante. Devem se empenhar pela maturidade, viver com maturidade, exemplificar a feminilidade e não guardá-la para si, mas ensinar isso às mais jovens quando tiverem a chance e a oportunidade disso. Deus concede a você quando ainda não é madura para que você possa ensinar às outras quando for mulher madura. Nos concede. Eu sei o que você está pensando. Eu sei, eu entendo isso, mas você não entende a minha situação. Eu gostaria de ser uma mulher de Deus madura, mas eu não tive um exemplo disso quando eu era mais nova. Todas juntas. Oh. Deixa eu contar. Eu não cresci com um modelo masculino bíblico na infância. Eu não tive exemplos de homens de Deus na vida. Eu vim de Los Angeles. Pela providência de Deus, eu participei de uma conferência em Los Angeles e eu cresci lá, cercado por drogas e gangues no centro de Los Angeles, Califórnia. Eu fui criado por uma adolescente solteira e budista. Eu não ouvi falar do evangelho até a faculdade. Eu cresci com a minha mãe, então eu não tive muito contato com a família do meu pai. Meu pai morreu há pouco, com 55 anos. E meu avô está morrendo agora. E eu consegui ir. Durante a conferência, eu conversei com ele no hospital. Ele tem câncer no estágio 4. O coração está falhando, os rins estão falhando, não dura muito. Eu pude vê-lo ministrar e dizer adeus antes de ser mandado para casa para morrer. E essa é a realidade. Eu tenho 41 anos, eu não cresci com a família do meu pai, e este lado da família está acabando. É o último homem. Estou recebendo ligações sobre o que fazer. Porque, querendo ou não, nesse lado da família eu sou o patriarca. Eu nunca vi isso. Não mesmo. Vou ter que contar com isto. Há muitas coisas que nós não vemos, mas Deus é maior que todas as coisas. Deus é maior que os fracassos das famílias. Nas últimas gerações das famílias, minha e da minha esposa, 25 casamentos, 22 divórcios. Esse é o nosso legado. É isso. Eis o que vocês precisam saber. Deus é capaz. E suficiente. Deve estar pensando, eu nunca vi isso, eu não consigo entender isso. Sim, já viu. Está aqui. Há mulheres de Deus maduras nas Escrituras. Leia sobre elas, aprenda com elas e confie no Espírito do Deus vivo que habita em você. Ele é suficiente. Quando eu digo isso, eu estou dizendo para Deus, sim, eu entendo isso, mas eu não fui educada dessa forma. Eu não tive uma mãe ou um pai santificado. E é isso que eu digo ao Deus do universo. Deus, eu entendo o que a palavra diz, mas não sabe das circunstâncias da minha vida e nem tem o poder para vencê-las. Não ouse. Não ouse. E se você é uma mulher imatura, faz o quê? Encontre uma mulher madura de Deus e extraia dela o que você puder. A minha esposa gastou muito tempo fazendo isso quando nos casamos. Eu ainda estava na metade da faculdade. Tinha feito 20 anos. Tenho mais tempo casado do que solteiro. Glória a Deus! Então,
Nós não tínhamos ideia do que fazíamos. Nós éramos dois jovens imaturos. Nós não entendíamos, não sabíamos de nada. O que fizemos? Nós encontramos casais maduros e aí colamos neles até que eles dissessem: podem nos dar mais espaço? Faça isso. Tem um segundo ponto. Lembrem que o primeiro é mulheres e homens maduros na igreja. Se você for uma delas, precisa se doar pelas mais jovens. Se for uma mulher jovem, não seja orgulhosa e procure as mulheres maduras na igreja e ouça o que elas têm a dizer. E quer saber? As adolescentes discordam disso aqui. Deixa eu dizer uma coisa. Não apenas sabem pouco, como sabem nada. Melhor para você entender rápido. Amém? E eu falei no tom que eu queria falar. Sabem nada. Poderia ser, sabem pouco, mas não é isso. Sabem nada, tá legal? É o segundo ponto. Homens de Deus, presbíteros e pastores da igreja. Por que eu digo isso? Veja isso aqui, ó. Para as mulheres tem uma lista, um guia mesmo. Há orientações para as mais velhas e para as mais jovens procurarem. Sobre os rapazes, o versículo diz: exorta-os para terem autocontrole. Sim, é isso. Os rapazes deviam perguntar: e a nossa lista? Pois bem, as mulheres também deviam. Os homens podem dizer: eu procuro alguém como em Provérbios 31 e em Tito 2. E as mulheres poderiam dizer: e eu procuro um... homem. E a sua passagem? Está em Tito, capítulo 1. Essa é a lista para rapazes. Alguns de vocês aqui vão dizer: peraí, essa não é a lista para eles. Essa é a lista para pastores, para presbíteros. É, eu sei. Mas é para todos eles. Não é a lista para os homens, é para os pastores e presbíteros. Eu vou dar 3 razões para que essa lista seja para todos os homens. Há 3 razões. A primeira razão é a mais fraca. Razão 1. Não há lista em Tito 2. Eu disse que era mais fraca, mas é razão. Não há lista em Tito 2, então deve estar em outro lugar, né? É a minha segunda razão. Pastores são chamados em 1 Pedro 3, Pedro 5, 3, a serem exemplos para o rebanho. Uma pergunta. Como um pastor pode ser exemplo para o rebanho se tiver uma lista que não se aplica ao resto do rebanho? Pastor, eu quero que seja um exemplo para o rebanho, mas que seja uma coisa que nada tem a ver com o rebanho. O pastor olha para o rebanho e aí diz: olhem para mim como um exemplo do que vocês não podem fazer. Não funciona. Terceira razão pela qual essa lista é para todos os homens. Não há nada nela que nós não queiramos para os nossos próprios filhos. Veja isso. Tito 1, verso 5. Te deixei em Creta para que pusesses as coisas em ordem, constituindo presbíteros em cada cidade como prescrevi. Aqui vem a lista. A sua primeira parte da lista descreve a vida e o lar. E aí eu pergunto se vocês abrem mão de alguns desses itens para os seus filhos. Aqui diz: alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Meu filho, não. Quero que ele seja o maior mulherengo daqui. Eu quero que tenha mulheres espalhadas por todo o mundo. Claro que não. Continua. Que tenha filhos crentes, não acusados de dissolução nem insubordinação. Eu quero que eles eduquem meus netos para serem as piores crianças que você já viu na vida. Não! Agora, vamos falar de caráter. Olhem a próxima parte. É indispensável que o bispo seja irrepreensível. Não deve ser arrogante, irracível, dado ao vinho, violento, cobiçoso, ganancioso. São os pontos negativos. De novo, ninguém abre mão desses itens. Olhem os próximos. Verso 8. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e disciplinado. De novo, não vamos abrir mão disso. E o verso 9, que aborda o ministério de ensino, certo? Talvez não se aplique aos homens, será? Apegado à palavra fiel que é, segundo a doutrina.
Alguém quer criar um filho herege? Não. A próxima parte. De modo que tenha poder para exortar pelo reto ensino. Não quero que purifique sua esposa pela palavra. Quer dizer, claro que eu quero que meu marido seja mais santificado. Quero que ele lidere segundo a Bíblia. Eu quero que ele alimente nossa família com as Escrituras. Eu quero que ele seja o pastor do lar. Eu quero que ele seja o discipulador da nossa casa. Mas não quero o mesmo para o meu filho. E, finalmente, como para convencer os que contradizem? Tem que ser apologeta. Judas deixa claro que todos nós devemos defender seriamente a fé um dia transmitida aos santos. Então digo sim. Esta é a lista para os homens. Para as jovens mulheres aqui, quando um rapaz disser que procura uma mulher de Tito 2 ou Provérbios 31, olhem para ele e digam: eu procuro um homem de Tito 1. É você? Essa é a beleza. Deus nos dá presbíteros e pastores viris e santificados para nos mostrar o que é masculinidade. Isso é importante. Vou me dirigir às mães solteiras. Saiba que seu filho precisa disso. Se é mãe solteira, seu filho tem necessidade de um ambiente com um pastor que ressoe a palavra de Deus com seus lábios e sua vida. Não ponha o seu filho de frente a um homem fraco, hesitante e hipócrita que se diz um pastor. Servos viris, pregadores da palavra, que seguem a verdade e defendem a verdade e dão exemplo numa base sólida, mesmo que frágil e imperfeita, do que masculinidade deveria ser. A minha mãe nem conhecia a Deus quando me criou, mas ela entendeu. Quando eu já tinha idade para arrumar encrenca no meu bairro, ou a encrenca me achar, ela decidiu: está na hora. Já é um rapaz e há coisas que eu não posso te dar. Eu fui de ônibus 3 dias, de Los Angeles, Califórnia, até a Carolina do Sul, para 1 ano e meio com o seu irmão, que era um militar aposentado. Não arrumei encrenca. Por quê? Porque minha mãe, incrédula, conhecia a masculinidade. Conhecia o suficiente. E queria ter certeza de ver seu filho crescer assim. Agradeço a Deus pela providência na minha vida, através dela. Quanto mais para os que conhecem e amam o Senhor Jesus, que é a melhor imagem do que um homem deveria ser, o quanto mais nós deveríamos desejar e ansiar para os nossos filhos estarem diante de homens de verdade, que reflitam a imagem de Deus para eles. E tem mais. Vocês lembram das outras? Há homens e mulheres maduros na igreja. Há pastores e presbíteros que são viris. Agora são lares firmados na Bíblia. Nós já vimos evidências disso lá em Tito 2, pois ao lermos as instruções das mulheres maduras para as mais jovens, foram centradas de propósito no papel e na função do contexto de seus lares. Percebe? Amar o seu marido e seus filhos, ser sensível e pura, além de cuidar do seu lar, trabalhar nele, tudo isso constitui o contexto do ministério para uma mulher. Há algo que eu quero que vocês vejam. Talvez não tenha visto ainda. Continue em Tito 1, veja o verso 10. Por quê? Por que o quê? Para que esse porquê? Lembre do verso 9. Apegando-se à palavra fiel, que é segundo a sã doutrina, para exortar e também convencer os que contradizem. Por quê? Por que precisa ter esse caráter para repreender os que contradizem a doutrina? Porque há muitos insubordinados, faladores, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, pois pervertem a escola dominical, ensinando... Não é isso. Pois pervertem
Casas de famílias inteiras ensinando o que não devem, por torpe ganância. Pervertem famílias. Você precisa saber. A unidade de ensino e disciplina que forma a igreja é o lar. Efésios capítulo 6, de 1 a 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Honra teu pai e a tua mãe para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. Isso ecoa Deuteronômio 6, ecoa o ensino do Salmo 78 e ecoa o ensino ao longo do livro de Provérbios, que dizem isto. Nossos lares são lugares de ensino e instrução para nossos filhos. É nossa responsabilidade ensinar a Bíblia em casa. Essa é a ideia. Nasce um nenê, ouçam isso, esse é o ideal, que muitos de nós não tivemos. Essa é a ideia. Nasce um nenê, ele vem ao mundo, ele nasce em um lar com mãe e pai. Essa mãe e esse pai conhecem e amam a Deus. Essa mãe e esse pai entendem masculinidade e feminilidade e por isso são um exemplo nessas áreas. Essa mãe e esse pai entendem um casamento e o relacionamento com a figura de Cristo e a sua igreja. Essa mãe e esse pai dão instruções sobre a sã doutrina para o filho durante a sua vida e o criam na disciplina e instrução do Senhor. Eles levam o filho a uma igreja saudável e lá nessa igreja, essa criança ouve durante a sua vida, ouve vindo do púlpito a palavra de Deus como foi ensinada a ela em casa. E aí a criança ouve isso de um homem de Deus viril, que vive como os homens deveriam viver. Ao dizer homem viril, não estou estereotipando. Vem cá, mulher, faça o que eu mando. Não, eu falo sobre Cristo e seu exemplo da masculinidade. Ela vê a vida desse homem, ouve suas palavras e isso ecoa em sua casa. E claro, a gente mais velha, cabelos grisalhos, elas já não andam mais tão rápido. Mas elas também ecoam o que o filho ouve e aprende em sua casa. Elas amam a mãe e o pai da criança. Elas orientam esse pai e essa mãe. E essa criança tem esse ciclo durante a sua vida. Um santo lar, uma santa igreja com líderes santos, vivendo a masculinidade e a feminilidade. Santos homens e mulheres maduros da igreja, também dando exemplo de masculinidade e feminilidade. É assim que é. Antes que foque no que eu falei aqui que não corresponde à sua vida, só pense um momento. Deve ser assim. É o grande presente que Deus nos deu. Muito bem. Agora, e sobre nós? Pode dizer, eu não tenho isso na minha vida. Eu não tenho essas 3 coisas na vida. Lembra do início? Por onde começar? Agradeceu a Deus pelo quebra-cabeça que vocês têm na vida? Você tem mulheres maduras na sua vida pelas quais agradecer por um momento, antes que fique brava com Deus pelo que não tem. Você tem pelo menos isso na vida? Pode ser grata por isso na vida? Você se tornou uma dessas pessoas na vida? Pode ser grata por isso na vida? E se não tem isso? E se não tem por causa do seu pecado, pode confessá-lo e se arrepender? Algumas de vocês aqui agora, que são mais novas, a cultura mentiu a você dizendo que a juventude é o máximo, a geração é a melhor. Não deve ligar para as mais velhas. Que vergonha! Arrependa-se! As senhoras aqui, nesse exato momento, são mais velhas, maduras, por alguma razão,
travaram e se recusaram a continuar e doar suas vidas. E agora vocês só pensam no que podem receber da vida. É assim? Se é assim, confesse esse pecado e se arrependa de não se doar. Sim, mas não me entende. Eu tenho errado na vida. Sabe, sério? Tudo bem, tá certo. Não é qualificada. Só aquelas que nunca cometeram erros na vida estão qualificadas a serem líderes cristãs maduras. Somente aquelas. Se você é uma delas, poderia, por acaso, se levantar. Aquelas que nunca cometeram erros conseguem perceber como isso soa ridículo. Eu cometi tantos erros na vida, eu não posso ser maduro. Quem você pensa que é? Cristo veio e morreu pelos ímpios. Mas fiz tudo errado na educação dos meus filhos. Que tal isso? Eu não sei você, mas isso me ajuda. Quando um homem mais velho chega a mim e diz: escute, quero te dizer uma coisa. Eu vejo em você, e é bom saber, já estive do outro lado e não termina bem. Baguncei a minha vida, a minha família, não faça isso. Quer saber? Eu aceito isso. Eu sou grato por isso. Dê o que você tem para dar. E a segunda parte? Não temos uma igreja saudável e nem líderes saudáveis antes de falarmos disso. Se a igreja é saudável e se tem uma liderança saudável, pode agradecer por isso? Você pode agradecer a Deus pela oportunidade de ouvir a palavra de Deus? Se não pode, e é por causa do seu pecado, pode confessar? Algumas aqui não vão à igreja pois não acharam uma perfeita. Você conhece aquele ditado, não é? Se é perfeito, não vá. Porque quando chegar lá, não será mais perfeito. Algumas dizem eu não tenho um lar firmado na Bíblia. E antes de falar disso, se tiver um marido santificado, se tiver essa situação ideal, essa situação como realidade, deve ser grata por isso. Mas se não, por causa do seu pecado, porque abraçou a mentira, ao invés de viver em submissão ao marido, se você é uma dessas pessoas que diz, eu vou fazer como está em Efésios capítulo 5, que manda me submeter a ele, quando ele fizer também a parte dele de me amar como Cristo amou a igreja. Mas não, se não fizer isso, eu também não vou ser. Não, perdão, não funciona assim. Se espera o seu marido se tornar digno da sua submissão, não vai acontecer. É por isso que se chama submissão. Amém? Ele nunca vai ser digno da sua submissão. Submeta-se pelo Senhor, pois Ele é digno da submissão. Então a ofereça a Cristo, também ao seu marido, em nome de Cristo. Faça isso. Não, seu marido não é digno, mas eu sei que em 1 Pedro 3, versão 7, versos 1 a 6, Deus pode sim usar a sua submissão na vida do seu marido. Também sei o seguinte: se ele não está sendo o que deveria ser, há duas escolhas. A primeira vai se acertar com Deus. Creio nisso com todo o meu ser. Deus o corrige. Ele não está sendo o que deveria ser. Há duas escolhas. Deus vai à sua casa para disciplinar o seu marido. E número 1, como mulher biblicamente submissa, só seu marido vai ser disciplinado. Ou número 2, você não se submete até que o seu marido se corrija. Então vai ser disciplinada com ele. Você quer o número 1. Amém? Não se esqueçam, também disse para alguns, bem aqui, não tem uma ou mais dessas coisas. Não por causa de seu pecado ou erro, mas por coisas fora do controle. Eu quero dizer a você. Escute bem. Deus é maior do que a carência. Sabe pelo que orar.
Você sabe o que pedir. Não tenho mulheres maduras em minha vida, então eu vou desistir. Melhor não. Continue implorando a Deus. Eu não tenho uma igreja que seja bem bíblica, então eu vou desistir. Não faça isso. Ore e implore a Deus por isso. Mas meu marido não vai à igreja, ele não nos leva à igreja, meu marido não acredita na igreja e eu não sei. Ajoelhe-se e suplique a Deus. Sabe o que procura e sabe o que pedir. O seu lar não é edificado? Deus é maior do que a sua carência. Meu tempo acabou. Escute isto. Lá na faculdade, um rapaz se aproximou e me falou de Jesus durante 3 semanas. 3 semanas respondendo perguntas. E eu me converti a Cristo 30 de novembro de 87. E logo a minha mãe budista se converteu. Logo depois disso, o meu pai, que era totalmente pagão, que nos abandonou quando eu tinha 2 anos, se converteu. Deus pode. Eu quero que vocês saibam. Algumas de vocês talvez digam: a minha situação está longe do ideal. Escuta o que eu vou dizer. Eu sou fraco e frágil. E também imperfeito. Mas eu sou grato a Deus por uma menina de 17 anos, grávida no ensino médio. Fez o melhor que pôde com o que tinha. Eu sou grato a Deus que, em sua providência, a despeito do que nós não pudemos ter, Deus me fez um homem do qual a minha mãe tem orgulho. Não controlamos o que nós não temos. De jeito nenhum, não temos controle nem sobre o que nós temos. Mas o que eu sei é que Deus pode. Agradeça pelo que você tem. Seja honesta e se arrependa pelo que não tem por causa do seu pecado. Confie no grande Deus do universo. Ele pode suprir o que você não tem e nem imagina como poderia receber, porque disto eu sei. Deus pode fazer mais com o que não temos do que nós com o que temos.